Então, a gente já vai iniciar a apresentação sobre terapias de estimulação elétrica e magnética em neurologia. Quem vai apresentar sou eu, Lindenberg, e o Fabiano. Nós somos acadêmicos do 9º período de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus 3 Lagoas. Inicialmente, como é estimulação elétrica e magnética, eu vou começar falando da estimulação elétrica. Aí eu vou dar mais enfoque à estimulação cerebral profunda. A estimulação cerebral profunda, ela também é chamada a tradução dela é Deep Brain Stimulation, ou então cirurgia de implante de marcapasso cerebral, neuromodulação ou cirurgia para doença de Parkinson, já que é na doença de Parkinson que se iniciou os estudos para a estimulação cerebral profunda. Essa modalidade terapêutica foi desenvolvida nos anos 80 do século 20 e consiste na aplicação de corrente elétrica em estruturas nervosas do interior do encéfalo, as estruturas mais profundas. Ela promove a neuromodulação e alivia os sintomas de várias doenças do sistema nervoso central. Então, dependendo da doença, que vai ter a escolha do local correto de colocação dos eletrodos para fazer a estimulação ou a inibição daquela estrutura, a fim de aliviar os sintomas. Então, as primeiras indicações da estimulação cerebral profunda foram a doença de Parkinson, distonias, tremor essencial, síndrome de Gilles-de la-Tourette, e cada uma dessas doenças tem um foco específico na estrutura profunda do cérebro para ser estimulado ou inibido. Aí, por exemplo, a doença de Parkinson, que é a que eu vou comentar mais profundamente no decorrer da apresentação. A estimulação é feita no núcleo subtalâmico. Já as distonias, a estimulação é feita no globo pálido interno. Síndrome de Gilles-de-la-Tourette, a estimulação é feita em várias estruturas, até no sistema límbico. Outras indicações são a dor crônica, epilepsia, o toque, depressão maior, comportamento disruptivo com agressividade refratária, e algumas aplicações experimentais que ainda não têm muita comprovação científica da sua eficácia, a demência, transtornos alimentares como obesidade e anorexia, e toxicodependência como álcool e drogas. As indicações da estimulação cerebral profunda deve ser feita de forma individualizada para cada paciente, e normalmente depende, essa avaliação é feita por um neurologista e por um neurocirurgião. E normalmente os pacientes indicados a essa abordagem cirúrgica, ele tem uma refratariedade às medicações, tem efeitos colaterais que inviabilizam o uso das medicações e tem um comprometimento grave na qualidade de vida. Então, como eu havia comentado, eu vou focar mais na doença de Parkinson, sobre o tratamento dela com a estimulação cerebral profunda. Na doença de Parkinson, os principais sinais e sintomas são rigidez, tremor de repouso, instabilidade postural e bradicinesia. Aí, para a gente lembrar mais um pouco sobre a doença de Parkinson, a gente precisa falar dos núcleos da base, que são núcleos celulares localizados na substância branca do encéfalo. Aí no telencéfalo a gente tem o núcleo caudado, o putamen, globo pálido e o accumbens. No diencéfalo, o núcleo subtalâmico, e na substância negra, e a substância negra no mesencéfalo. A importância dos núcleos da base é a modulação do movimento. Aí tanto a iniciação do movimento, a coordenação fina do movimento. Aí a gente tem a via direta e a via indireta. Na via direta,
o córtex envia um sinal para o putamen, e o putamen inibe o globo pálido medial, e dessa forma deixa de inibir o tálamo. Então, o tálamo fica desinibido e consegue estimular o córtex para ter a contração, para ter a iniciação do movimento. E a substância negra, pelos feixes nigroestriatais, manda um sinal para o putamen. Aí no putamen tem receptores dopaminérgicos D1, que é uma via excitatória. Aí dessa forma ele estimula o putamen a inibir mais ainda o globo pálido medial. Aí dessa forma o tálamo fica desinibido. Já na via indireta, o córtex ele envia o sinal para o putamen, e o putamen inibe o globo pálido lateral. Aí dessa forma o subtálamo fica desinibido e consegue estimular o globo pálido medial, fazendo a inibição do tálamo. Aí os feixes nigroestriatais, quando eles enviam um sinal para o putamen, esse sinal é inibitório, porque a dopamina vai se ligar aos receptores D2. Aí dessa forma o putamen inibido, ele não inibe o globo pálido lateral. Aí o globo pálido lateral desinibido vai inibir o subtálamo e vai estimular o pálido medial para poder inibir o tálamo. Aí deixa eu só repetir, a substância negra vai inibir o putamen. Aí o putamen vai deixar o pálido lateral desinibido e vai inibir o subtálamo. Dessa forma, a estimulação do subtálamo no globo pálido medial é reduzida. Aí dessa forma não ocorre a inibição no tálamo, e o tálamo consegue estimular o córtex. Aí na doença de Parkinson ocorre a diminuição na secreção de dopamina por uma destruição das células. Aí com isso cessa as atividades moduladoras da substância negra. Aí causa um aumento da inibição dos núcleos talâmicos. Aí a estimulação cerebral profunda, ela é indicada na doença de Parkinson, em média, após os 5 primeiros anos da doença. Só que, normalmente, os estudos são feitos em pacientes com mais de 10 anos. Aí, além disso, o paciente precisa ter tremores que não sejam adequadamente controlados com as medicações, flutuações on-off, como rigidez, lentidão dos movimentos e dificuldade para andar, por encurtamento dos efeitos das medicações, movimentos involuntários causados pelas medicações e intolerância. O sistema de estimulação cerebral profunda, ele tem 3 elementos. Tem um ou mais eletrodos, que vai ficar localizado na porção profunda do cérebro, são intraparenquimatosos, são finos, menor que 1,5 milímetros. Contém também um neuroestimulador que fica no subcutâneo, aí usa mais ou a região intraclavicular, ou se não, no abdômen, e um ou mais cabos de ligação entre o neuroestimulador e os eletrodos. Aí precisa da preparação do paciente, que aí na fase pré-operatória, como ela é uma cirurgia em que o paciente precisa estar acordado, porque durante a cirurgia tem uma avaliação clínica para ver se os eletrodos estão posicionados corretamente. Com isso, é importante uma preparação psicológica para o paciente, porque ele vai ficar acordado, lógico que ele vai ficar sedado, mas só que ele vai ficar acordado para realização do neuroteste, e também ele vai ficar muito tempo na posição semi-sentado, em torno de 6 a 9 horas, ele fica numa posição de 45 sentado e 45 graus o dorso recostado na mesa cirúrgica. No intraoperatório, na primeira fase, tem a neuronavegação, porque são colocados um pino e um arco
e leva o paciente para tomografia e ressonância. Aí, na tomografia e ressonância, é feita uma reconstrução 3D e tenta-se fazer as coordenadas para a colocação correta dos eletrodos, o mais assertivo possível. Aí, depois dessa neuronavegação, é colocado o arco estereotáxico, que aí ele já fica na posição correta para inserir o eletrodo. É feita a sedação, aí a sedação é normalmente feita com propofol e agonista alfa-2 adrenérgico. Aí se faz o registro eletrofisiológico para testar se está estimulando na localização certa e, por fim, coloca os eletrodos. Aí, nessa fase, só coloca o eletrodo. Aí já o neuroestimulador coloca em uma segunda etapa, porque nessa primeira fase do pós-operatório é feito os testes de estimulação, para ver qual que é o nível de frequência que é a mais correta para aquele paciente. Aí depois, numa segunda fase, ele volta para a sala de cirurgia. Aí, após 3 dias a 2 semanas da primeira fase, aí implanta o neuroestimulador no território subcutâneo infraclavicular ou da parede abdominal. Aí, para poder passar os cabos, faz a tunelização no subcutâneo. Para poder realizar essa cirurgia, precisa de uma equipe multidisciplinar, como o neurocirurgião, neurologista, neurofisiologista, o neuroimaginologista, o anestesista, técnico de enfermagem e enfermeiros que são habituados com esse tipo de cirurgia. A implantação dos eletrodos é efetuada através de pequenos orifícios no crânio, em geral bilaterais, aí faz por meio dos pinos, precisa fazer a anestesia local. É colocado o arco estereotáxico no bloco operatório sob anestesia local, nos pontos de inserção dos pinos de fixação, e as trajetórias de acesso ao alvo são calculadas por meio de tomografia computadorizada e ressonância. A localização exata dos eletrodos é obtida pelo registro eletrofisiológico e confirmado por neuroestimulação teste durante a cirurgia, além da avaliação clínica. A estimulação cerebral profunda na doença de Parkinson foi feita a primeira vez em 1987 e inicialmente usava a estimulação do núcleo ventral intermédio do tálamo. Mas a partir de 1993 passou a usar o núcleo subtalâmico. Aí os padrões de estimulação, porque essa estimulação tem como ela ser inibitória ou excitatória, dependendo da frequência. Quando a frequência é mais alta, é uma estimulação inibitória, e quando é uma frequência mais baixa, ela é excitatória. Aí, nesse caso, no núcleo subtalâmico, os padrões de estimulação são 130 Hz, 60 microsegundos de largura de banda e 2 a 3,5 volts de intensidade. Aí, nessas imagens, a colocação do arco, do quadro estereotáxico na cabeça do paciente. Aqui vai iniciar a neuronavegação e aqui já tem o quadro com um arco estereotáxico. Aí são feitos vários cortes em coronal, sagital, axial, e depois faz a reconstrução 3D. Aí, nesse primeiro aqui foi para a doença de Parkinson e nesse daqui no tratamento da epilepsia. Aí essa aqui é a imagem da colocação dos eletrodos e uma imagem mais em detalhe. Aí os resultados que perceberam nas pesquisas foi com a estimulação cerebral profunda no Parkinson, uma melhora de 80% do tremor, 70% da rigidez e 50% da bradicinesia. Uma melhora entre 55% e 70% na escala, o PDRS, e o melhor
benefício foi na melhoria das flutuações motoras e das cinesias provocadas pelos medicamentos. E a redução na dose diária de levodopa foi de 40%. Aí há relatos também de pacientes que tomavam 3 tipos de medicações e passou a tomar só uma. A demência e o déficit cognitivo não melhora com a estimulação cerebral profunda. Em alguns casos pode até piorar. Da mesma forma, o congelamento resistente à levodopa. Aí, para o controle do gate freezing, tem sido proposta a estimulação cerebral profunda no núcleo pedúnculo pontino, que é aquele núcleo responsável mais pela postura, que aí ele ativa a formação reticular no tronco encefálico e núcleo vestibular. As complicações são apraxia, confusão transitória, hipomania e depressão pós-cirúrgica. Aí, como a maioria das cirurgias, as infecções, complicações respiratórias, pela própria posição que o paciente fica semi-sentado, aí tem mais chance de obstrução de via aérea, necessidade de intubação, hemorragias, principalmente por conta da sedação, pode haver pico hipertensivo, ocorrência de acidente vascular hemorrágico, e também a embolia gasosa pelo posicionamento semi-sentado. Aí os custos dessa cirurgia, ela não está no rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde, até pelo preço. Aí o valor médio da cirurgia é de R$150 mil. Em alguns locais chega até a 300 mil. E outra coisa que acaba onerando o tratamento é que a cada 3 a 5 anos, a bateria do neuroestimulador precisa ser trocada. E cada troca dessa é em torno de R$70 mil. Aí essas são as referências. Eu vou passar agora a palavra para o Fabiano. Aí no final, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat que a gente responde. Obrigado, Lemberg. Muito boa apresentação. Gente, vocês estão me ouvindo? Maravilha. Está aparecendo a tela para vocês? Tá sim. Beleza, então vou começar, gente. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no final da apresentação também, tanto do Lindenberg quanto da minha parte. Então, agora falando, o Lindenberg falou sobre a estimulação elétrica, e agora eu vou falar mais da parte estimulação magnética. A ideia é só dar um contexto mesmo, não vou me aprofundar muito, porque diferente da estimulação elétrica, ela tem alguns pontos um pouco diferentes. Então, a gente vai dar uma passada primeiro pelo histórico, os mecanismos de ação da estimulação magnética, o que a gente tem atualmente de evidência e quais são os exemplos de aplicação terapêutica. Bom, não dá para a gente falar de estimulação magnética transcraniana sem falar de eletromagnetismo. Então, só para dar um contexto, é o que a gente conhece hoje como lei de Faraday, que é aquele princípio de que um campo elétrico, quando ele oscila, ele produz um campo magnético. Essa ideia foi publicada em 1832 por Faraday, e demorou aproximadamente uns 50 anos até que esse conhecimento de correntes elétricas fosse transmitido para o encéfalo. Então, a gente tem aqui a publicação de 1885, em que se evidenciou pela primeira vez a existência de correntes elétricas em cérebros de animais. No caso, foram ratos. Só que demorou mais de 100 anos desde essa data até que fosse possível se estimular o encéfalo, no caso de um humano, através de um estímulo magnético. Então, assim, é uma área que ela já vem sendo estudada há pelo menos 2 séculos, só que ela vem passando, um processo lento de evolução. Bom, então como isso surgiu? O estímulo magnético surgiu como opção ao estímulo elétrico, certo? Então, como o Lindenberg mostrou, uma das principais formas que a gente tem hoje de estímulo é a estimulação profunda, que é um método invasivo. Ainda que você tenha
toda a estereotaxia a fim de reduzir os impactos, ela se trata de um método invasivo. Então, quando a gente fala do estímulo transcraniano magnético, ele tem como qualidade ser um método não invasivo, ser mais confortável para o paciente e menores cargas. Por quê? Quando a gente fala de campo magnético, ele não é interferido pela impedância do couro cabeludo e do crânio. Então, a gente pode usar voltagens menores, que não vão interferir, e, portanto, a gente oferece um maior conforto. Bom, como que funciona, então, esse mecanismo? A gente tem uma bobina, que no caso essa da imagem foi a bobina que foi utilizada na primeira estimulação elétrica transcraniana, e essa bobina ela é posicionada próximo ao couro cabeludo e ela está associada a um capacitor. Por que um capacitor? Porque ele proporciona uma corrente elétrica de uma condução muito rápida. Então a gente vai simplesmente passar uma corrente por essa bobina que vai reduzir a produção de um campo magnético, certo? A bobina no caso de cobre, por exemplo. E esse campo magnético 1, ele vai induzir a formação de uma corrente elétrica dentro do sistema nervoso. E essa corrente elétrica que vai surgir dentro do cérebro, ela então, de mesmo modo, produz um outro campo magnético, só que de sentido oposto, e que, como uma forma de conservação de energia, ele se opõe ao campo magnético original. Então, é uma forma de equilíbrio que acontece, que foi descrita por Faraday. Esse campo magnético ele tem uma profundidade pequena, aproximadamente 2 centímetros, alguns trabalhos citam até 3 ou 4, e ele está relacionado também com a intensidade do campo magnético, né, que é por volta de 1,5 a 2 teslas, que é, de modo geral, próximo à potência que a gente usa hoje em exames de ressonância magnética. E como que a gente sabe que realmente tem uma corrente elétrica passando por ali? As evidências que a gente usa, pode ser tanto o eletroencefalograma, uma eletromiografia ou mesmo uma observação visual primária. Então, quando a gente produz estímulos na área visual, por exemplo, o paciente ele refere escotomas, ou mesmo quando a gente produz um estímulo nas áreas motoras, o paciente refere espasmos. Ou a gente mesmo pode observar espasmos e fasciculações. Agora, qual que é o racional? Por que usar esse tipo de técnica, né? Por que se estuda isso? Ele parte da ideia de que em algumas doenças, algumas patologias, a gente tem áreas cerebrais com uma hipoatividade ou com hiperatividade. Então, o conceito é de que a gente poderia usar essa estimulação magnética, essa corrente elétrica que a gente induz, como uma forma de estimular uma maior ou uma menor atividade nessas áreas cerebrais. Então, aqui eu puxei 3 exemplos, que seria no caso do transtorno depressivo maior, o córtex pré-frontal dorso lateral. No caso dos distúrbios de movimento, né, AVC, distonias, tem vários tipos. A gente tem a área motora primária, como o principal exemplo, e um caso um pouco mais específico, que seria a esquizofrenia. Quando associada às alucinações auditivas, a gente tem um giro temporal superior, que é a área auditiva secundária, né, a área de Wernicke, como focos de áreas cerebrais que podem estar associadas a uma hipo ou hiperatividade. Então, esses seriam possíveis focos de intervenção da estimulação magnética transcraniana. Bom, então, atualmente, o que a gente tem de evidência sobre isso? Então, atualmente, no início do ano, foi publicado um guideline, que, na verdade, é uma atualização, né? O primeiro guideline sobre o uso de estimulação magnética transcraniana foi feito em 2014, e depois, os trabalhos publicados até 2018, eles foram incluídos nessa publicação de 2020. E ele distribui o nível de evidência em 3 níveis, né? Nível A, B e C, no caso que eu deixei só os 2 primeiros, para a gente poder dar uma analisada, que ele divide em como definitivamente eficaz ou provavelmente eficaz. Então, tem mais situações, né? Eu puxei apenas 2 exemplos. Então, quanto a um tratamento que ele considera definitivamente eficaz, seria contra o transtorno depressivo maior e a dor neuropática, e provavelmente eficaz seria na dor, no caso da fibromialgia, o controle dos sintomas em um paciente com transtorno do estresse pós-traumático, e a melhora da afasia não fluente, né, que é aquela afasia no sentido de que o paciente interpreta melhor do que ele consegue expressar, em pacientes com AVC crônico. Agora, falando mais no contexto do Brasil. O que a gente tem sobre isso hoje no Brasil? O CFM, ele reconheceu em 2012, por meio de uma resolução, a estimulação magnética transcraniana como um método cientificamente válido e aceito nas seguintes indicações. As depressões uniobipolar, né, que hoje é o transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar,
as alucinações auditivas em esquizofrenia e no planejamento neurocirúrgico, né? Porque quando associada à neuronavegação, essa técnica ela pode propiciar alguns elementos a mais. E aqui, para encerrar, eu fiz algumas observações sobre no caso da depressão, né? Então, por exemplo, quanto à depressão ou o transtorno bipolar, ela foi permitido o uso dessa técnica no córtex pré-frontal dorso lateral direito, e eu dei uma pesquisada para ver como que a psiquiatria se relacionava sobre isso, né? Como eles abordam essa questão. E no Kaplan, que é o tratado mais recente, eles consideram, né, essa técnica como um tipo de prática de medicina complementar alternativa. Ou seja, é uma técnica que ela não é farmacológica e ela está um pouco fora do processo padrão de entendimento de tratamento de doenças. Então, assim, é uma classe que tem vários tipos de doenças, com vários tipos diferentes de evidência, de grau de evidência, algumas muito pouco, mas como é uma classe variada, ela se insere nesse sentido por não estar inclusa em nenhum outro método. E ele cita também que a maior indicação nesse caso são para pacientes adultos que não tiveram a melhora satisfatória, no caso com o uso de medicações antidepressivas, em dose e duração efetivas, ou seja, aquele paciente que já fez uso da medicação indicada, primeira, segunda linha, na dose mínima necessária, na duração mínima necessária, e não obteve o resultado. Ou seja, no caso, essa opção ela não é nem a primeira nem a segunda opção de tratamento, são para casos refratários mais extensos. E aqui só para citar que no caso das alucinações auditivas, ele foi liberado para utilização no córtex temporoparietal esquerdo, esse CTP. E para outras indicações, você pode ver que ali está estimulação magnética transcraniana superficial, porque ela também pode ser feito de modo invasivo, né, em cirurgia, de um modo mais profundo. No caso, esses procedimentos ainda são considerados experimentais. Então, tem essa diferença, são apenas essas indicações clínicas nessas condições em que essas técnicas podem ser utilizadas. É um contexto um pouco diferente, né, da estimulação cerebral profunda, mas são assuntos que estão ainda em estudo. Então, da minha parte, eu queria comentar isso com vocês, é só para dar um contexto mesmo, uma noção de como a gente pode entender esse assunto, porque não é só o impacto que ele tem hoje sobre o tratamento, né, mas a forma como ele pode oferecer a gente estudar o cérebro. Hoje se fala muito, por exemplo, da associação dessa técnica com eletroencefalograma, de forma a produzir novos conhecimentos, né, igual a gente tem hoje a ressonância funcional, né, vários tipos de abordagem, esse tipo de técnica também pode futuramente ter algum ponto nesse sentido. É isso, gente. Muito obrigado.